evangelho de hoje, Jesus deixa um questionamento. Ele faz, melhor dizendo, ele faz uma pergunta que nos leva a nos questionar. E esse questionamento, ele tem que levar-nos a uma revisão de vida. E não somente uma revisão de vida que deve gerar mudança. Porque senão nós vamos colocar em perigo a nossa salvação, conquistada pelo sangue dele na cruz. Então vejam a pergunta que Jesus faz. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Essa vida aqui nós podemos colocar a alma. De que adianta o homem ganhar tudo nesse mundo que esse mundo oferece? Lembrando que nós temos 3 inimigos, né? Da nossa alma. Nós mesmos, e aqui simboliza a carne, com seus diversos pecados. O mundo, aonde nós vivemos com tudo que ele oferece de pecado, e o próprio diabo. São os inimigos da nossa alma. Eles estão aí constantemente fazendo de tudo para que nós não nos salvemos. Então agora Jesus coloca isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Então vamos colocar isso na prática para nós entendermos melhor. De que adianta? De que adianta você roubar tanto e perder a sua alma? Né? Quantas pessoas aí que elas roubam, elas vivem de uma forma desonesta. No seu trabalho, vai pegando daqui, vai pegando de lá, e se torna rica. E depois você olha para dentro da tua casa e você vê assim, olha, tudo que você tem na tua casa, você ganhou de forma desonesta. A televisão, dá uma olhada aí na televisão, o seu computador, o celular que você tem na mão, a roupa que você tem, tudo de forma desonesta. Então, de que adianta você ter tudo isso e na hora que Jesus te chamar, você ser condenado ao inferno? Porque é isso que Jesus está dizendo, né? Porque o Filho do Homem, quando ele ele virá na sua glória com seu Pai, né? Com os seus anjos. E então, retribuirá de acordo, cada um vai retribuir de acordo com a sua conduta. Conduta de desonesto vai ser condenado pela desonestidade. Conduta de honesto vai ser absolvido. Quer dizer, não vai ser absolvido, vai ser salvo. Então eu repito, tudo que você tem na tua casa, você roubou de quem? Você está pronto para quando o Senhor te chamar? Uma vez estava eu lá no confessionário, né? Graças a Deus, o confessionário tem aquela gradezinha e ainda tem aquele véu. Eu faço questão de ter colocado o véu para eu não ver quem está do outro lado. Que aí a pessoa vem, confessa, recebe a absolvição, vai embora, eu não sei quem é. Estou lá, eu sentado, aguardando a alma chegar atribulada pelos seus pecados. E de lá do outro lado eu ouço uma voz de um homem chorando.
Qual é o seu desespero, meu filho? Fala os seus pecados. Padre, eu estava vivendo um caso com um outro homem. E eu achava que isso não tinha problema nenhum. Ainda mais que todo mundo fala que não quer que... Qual o problema que tem de você amar uma outra pessoa? Mas eu estava amando um homem e vivendo uma vida errada com um outro homem. E aí, padre, eu folheando a Sagrada Escritura, eu me deparei no livro do Levítico, no capítulo 18, 22. Os meus olhos foi ali naquele versículo, padre. E ali dizia assim: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É uma abominação. Caiu um véu, as escamas dos meus olhos, e naquele momento eu me desesperei, e eu disse: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Se Deus está dizendo que um homem não pode deitar com outro homem, e aqui uma mulher não pode deitar com uma outra mulher, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Padre, eu terminei. E eu não quero mais saber disso, mas eu quero saber uma coisa: ainda tem jeito para mim, padre? Tem jeito para mim ainda? Eu disse: claro, meu filho, que tem jeito. Se você se arrependeu do pecado, você não quer mais saber disso, e você está pedindo perdão a Deus, claro que tem jeito. Agora você entrou no caminho da salvação. Aí agora eu falo o contrário. De que adianta você continuar nessa vidinha, convivendo com outro homem, você sendo um homem, ou você sendo uma mulher e convivendo com uma outra mulher? De que adianta você viver nessa vida e depois você perder a sua alma quando Deus te chamar? Aquele homem veio desesperado e saiu da vida. De que adianta você continuar nessa vida? Estou dando esse tempo que é para eu e você pensar. Eu fico pensando naqueles advogados que tem por aí, que eles estão ricos, ganhando muito dinheiro de forma desonesta, mentindo. Com uma lábia maravilhosa e consegue mentir. E com uma lógica do sofisma, porque o sofismo, né? É uma forma errada de argumentação. Você usa erros e mentiras e convence o outro com o erro e com a mentira, usando da mentira. Então eu pergunto: de que adianta todo esse dinheiro seu que você ganhou de forma tão desonesta, enganando um e enganando o outro, e na hora que Deus te chamar, você perder a sua alma? E você que aí tem o seu trabalhozinho, você vende muitas coisas, mas o preço não é esse. É R$10, você está vendendo a 11. Porque os R$10 você já tem o lucro, mas você colocou R$1 a mais. Isso é desonesto. Então, de que adianta você estar lucrando no final do mês, ganhando muito dinheiro, o seu carrinho que está lá, olha, esse carro que você tem, 0 quilômetro, novinho, é dinheiro roubado, é um carro roubado, porque você roubou lá nas coisas que você vendeu. Então, de que adianta você ter esse carro roubado, porque é roubado.
Você comprou com o dinheiro do seu trabalho, mas que você está vendendo, colocando o preço a mais. Então, de que adianta você ter esse carro e ter essa casa e depois, quando Deus te chamar, você perder a sua alma e ir para o inferno? Vou repetir o que Jesus disse: porque o Filho do Homem virá na sua glória com seus anjos e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. De que adianta você continuar praticando esses abortos, um atrás do outro? E você diz que não tem problema, porque do seu corpo você faz dele o que quiser. Só que você sabe que essa criança que está dentro da tua barriga é de Deus, é filho de Deus. E que adianta você continuar praticando esses abortos e no dia que você for ao encontro de Deus você ter que prestar contas e você perder também a sua alma? De que adianta? De que adianta levar essa vida errada? De que adianta você estar vivendo com uma pessoa que é divorciada, mas essa pessoa que é divorciada, ela foi casada na igreja e ela não resolveu o problema dela ainda? De que adianta você estar com a mulher do outro? De que adianta? E depois você perder a sua alma? Porque Jesus fala que isso é adultério. Então, se você pretende ficar com essa pessoa, então viva com ela como irmão, é o que a igreja ensina. Viva como irmão, então, até que resolva o seu problema. Mas você não quer viver como irmão, né? Então tá bom, então continue nessa vida. Porque de que adianta você viver com uma mulher que não é sua, ou com um marido que não é seu, um esposo que não é seu, vivendo uma vida normal, e depois você perder a sua alma? É triste quando nós, padres, ouvimos, né? Pelo menos para mim é triste, eu não sei se para outros são. Aquela pessoa que vem assim e diz assim: olha, padre, eu não podia me confessar e nem receber a comunhão porque eu vivia junto com uma pessoa, mas hoje, padre, eu vim me confessar porque ele morreu. Que triste! Ele morreu. Não era para ter morrido antes de resolver o problema. Então agora a pessoa vem, ela é absolvida do pecado dela, e o tal companheiro dela, que ela não podia comungar, e ela não podia receber, não podia se confessar, agora ele foi para onde? Se morreu nessa condição, de que adiantou? Pode me dizer: ah, padre, o senhor está julgando. Como que eu estou julgando se é uma verdade? Você convivia com uma pessoa que você sabia que você não podia comungar, e você não podia se confessar, e ela morreu, e agora você veio se confessar, dizendo assim: agora eu posso me confessar. Você agora se salvou e o outro se perdeu. Essa é uma verdade. Mas tá bom, você está absolvido, fique em paz. Que adianta você continuar tendo caso com essa criancinha, usando essa criança, e ninguém sabe, e você está usando essa criança, e você ainda diz assim para a criança: se você falar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa com seu pai, ou com sua mãe, ou sabe lá quem. De que adianta você continuar nesse casinho e depois você perder a sua alma? Perecer no inferno para sempre. De que adianta? Vai largar essa vidinha ou não vai? Vai parar com isso ou não vai? De que adianta você viver de mentiras? Você mente. Vive mentindo. E olha bem,
E nessa mentira sua você está se dando muito bem. Olha, você está produzindo muito com essas mentiras suas. E de que adianta você mentir tanto? E depois você perder a sua alma. Porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vocês estão vendo, meus irmãos, a seriedade do Evangelho, a seriedade da vida cristã. Como eu tenho dito, as pessoas pensam que ser cristão é fazer teatro. Não é fazer teatro. Entra na real, entra na realidade. Eu tenho que entrar na realidade, você também. Não brinquemos. Porque nós não pensamos que Deus poderá vir nos chamar. Só que Deus está chamando, está levando. Eu vou terminar dizendo assim, olha. Depois que você faz todas essas coisas, você consegue se olhar no espelho e ficar tranquilo? Ali, quando você acorda de manhã, que vai no espelho para escovar os dentes. Ou você pega o celular, e hoje o pessoal usa também o celular como espelho, né? Aí você se olha no espelho para se maquiar e pentear os seus cabelos, para você ficar bonitinho, né? Só que a aparência está boa, mas sua alma está suja e imunda. Fedida como um chiqueiro. Sujo como um porco e uma porca. Você consegue se olhar no espelho e saber que a tua vida com Deus não está certa, não está correta, e você se olha no espelho e você fica tranquilo? Será que na hora que você se olha com o espelho, aí Deus diz assim: meu filho, você está errado, de que adianta você estar levando essa vida, meu filho, e depois você perder a sua alma? Está chegando a tua hora, eu vou te chamar a qualquer momento, meu filho. E quando é que você vai largar isso? Aí você simplesmente faz assim, se abaixa os olhos para não te ver, né? Porque o espelho mostra o que tu és. Para você, mas para os outros não. Porque para os outros você pode enganar muito bem. Então, a última frase do dia de hoje é para mim e para você, viu? Não fica pensando que eu estou condenando você, não. Eu estou levando você à consciência, e eu também. Porque se eu estou vivendo uma vida de sem vergonha hoje, Jesus está dizendo também para mim, Padre José Augusto, de que adianta você levar essa vida de sem vergonha e perder a sua alma. Eu também estou nessa, também estou me revendo. E a última frase do dia de hoje é essa: ainda há tempo. Ou será que não? Você já parou para pensar na vocação sacerdotal? E você sabe o que é preciso para se tornar um padre? E quanto tempo leva esse processo? Pensando nisso, preparamos um conteúdo sobre vida sacerdotal. Acompanhe comigo! É preciso dedicar-se bastante, pois são anos de estudo para ser ordenado padre. Para se tornar padre é preciso frequentar o seminário, fazer uma faculdade de filosofia por 3 anos, 1 ano de apostolado e mais 4 anos de faculdade de teologia. É muito conhecimento, vocês não acham? Mas convenhamos, né? Todo esse tempo de estudo é necessário porque o sacerdote é o responsável por levar os ensinamentos de Jesus Cristo à comunidade cristã. Vamos conhecer o padre Silvio César, da paróquia Santa Terezinha, na cidade de São Paulo. Viver a vocação sacerdotal nesse tempo de formação no seminário, na faculdade, é um ritmo bastante interessante. Primeiro, o fator da convivência, né? Viver com outros jovens, o caminho de formação,
quer a formação acadêmica, quer essa formação específica da vida do seminário. A rotina de vida é muito interessante. Temos uma programação de estudos particulares, as aulas da faculdade, os momentos da comunidade, os momentos de oração e, claro, como uma vida de jovens, de vez em quando também um passeio, o esporte. Então, são atividades que compõem o nosso dia a dia. As aulas sempre muito bem preparadas, bem cuidadas. Nós temos a formação da filosofia no primeiro momento e depois a formação da teologia. E nós, salesianos, além dessa formação, vivemos também o tempo do noviciado e um tempo que chamamos de tirocínio, ou seja, realizamos num trabalho pastoral já um pouco a formação que adquirimos nesse tempo da nossa caminhada religiosa. De maneira que nesses estudos aprofundamos muito do pensamento humano e, claro, esse conhecimento de Deus a partir de toda a eclesiologia, todos os temas referentes da teologia que facilitam, ajudam, orientam, imprimem no coração de um sacerdote esta caminhada de anunciador, de pregador do Santo Evangelho, da Palavra de Deus. Esse tempo de formação, claro, dentro da nossa caminhada, depende muito também daqueles que vivem a vida diocesana e da vida religiosa, entre 7, 8, 10, 11, 12 anos de formação. E depois temos a vida toda para esse bonito caminho que realizamos de escolha como sacerdotes, como religiosos. Vocês puderam conhecer um pouco do Padre Silvio, mas a vida de um sacerdote é muito diferente no dia a dia. Ser padre na rotina de uma paróquia e também na vida de comunidade é um ritmo bastante intenso, porque a vida de comunidade ela tem essa característica muito especial da convivência. O tempo de oração, o tempo de meditação, as refeições que fazemos juntos, o dia a dia, quando também encontramos um tempo como comunidade para um lazer, um descanso, curtir um pouco a vida dos irmãos, o sentido de fraternidade, que é muito bonito também na nossa caminhada, enquanto pessoas que vivem o celibato, vivem esta vida de intimidade, essa vida como pessoas sozinhas, mas que nos abrimos a essa dimensão de sermos irmãos em comunidade. E claro, dentro de uma paróquia, o ritmo é bastante intenso, o tempo todo procurado por pessoas, as celebrações, os eventos que realizamos, as pastorais que acompanhamos, enfim, tudo isso faz com que o dia a dia ele se torne intenso. Claro que cada ambiente paroquial, cada espaço que adquirimos, eles são carregados de muitas atividades, desde o processo de administração dentro de uma paróquia, toda a dimensão pastoral e, claro, a dimensão sacramental, que é o ponto essencial de uma atividade pastoral dentro da paróquia. No fim de tudo, você terminar um dia feliz, porque você sai da cama cedinho, retorna bem à noite e tenha a certeza de que o seu dia foi muito rico, porque você pôde ser um sinal da graça de Deus na vida dos irmãos, na comunidade e na vida desse lindo povo de Deus que nos procura com muita sede o tempo todo para confissões, para orientações, para os sacramentos e serem também cuidados como filhos e filhas de Deus. Para ser um bom sacerdote, é preciso viver com intensidade as propostas formativas da congregação ou da diocese que escolheu para exercer o seu ministério. Porque quem atendeu ao chamado de Deus para ser um dos divulgadores de sua palavra, precisa ter uma experiência rica e profunda com ele. O chamado vocacional, eu posso imaginar, ele foi chegando ali pelos meus 12, 13 anos, ainda adolescente. Eu achava muito bonita a figura do sacerdote. Não tinha muita noção da grandiosidade dessa vocação. Depois, estudando nos salesianos, fui também discernindo isso com os padres que ali trabalhavam na minha cidade, em Cruzeiro, até que eu senti fortemente esse desejo de entregar a minha vida nesta missão. Fui vendo esta linda forma de Dom Bosco, a sua salesianidade e dar a vida pela juventude. Assim, toda a minha caminhada, o meu tempo de discernimento com a minha família, também muito católica, muito cristã, me ajudou muito também a alicerçar este desejo. E aí, entrei logo para o seminário no ano de 1990, fiz toda a minha caminhada de formação, foram anos maravilhosos, me ordenei no ano de 2001, portanto foram 10 anos de formação e desde que me ordenei, cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus por ser sacerdote
e poderia dizer, se tivesse tantas outras vidas, eu continuaria sendo sacerdote. É viver essa santidade, essa radicalidade, experimentar sim, muitas vezes os desafios, não é? Não é fácil, somos humanos, mas como é bom a gente ter sede da santidade e viver na alegria do sacerdócio, do ministério que abraçamos e assumimos esse caminho de fidelidade a Deus. Agradeço a Deus esse chamado, procuro respondê-lo na minha convicção, na minha santidade e peço a Deus que eu possa ser um sacerdote santo para as pessoas que me procuram. Na semana que vem vamos falar sobre vocação matrimonial com o casal Tami e Ralph. Te espero lá!